construção para mim vendo aqui. Apresenta a sua tela e aí ainda mostra na tela. Ah, tá. Pede para apresentar. Está no lado esquerdo, acho. Não, no seu lado direito. No lado direito da tela. Acho que é seguir. Se você apresenta a tela, a gente indica direitinho. Tem que clicar no retângulo que tem a setinha para cima. Agora está aí. Aqui? Acho que não. Eu acho que era lá sim. Se você descer um pouco, estava escrito o protocolo. Entra de novo, por favor. Vai descendo. Barra de navegação e passos de construção. Clica nesse exibir. Que legal. Ah, tá. Agora pode fechar a janela de isso. Deixa eu só ler aqui o final, né? Então, eu tinha que considerar um triângulo ABC com a base AB e ponto C a ser determinado com base na seguinte construção. Aí, o que eu não consegui, assim... eu vou explicar, né? Enfim. Aí, eu, então, tinha que determinar os pontos P e Q no interior do triângulo, de tal forma que os ângulos BAP seja igual a PAQ, que é igual a QAC, que é igual a BAC sobre 3, e os ângulos ABP igual a PBQ, que é igual a QBC, que é igual a ABC sobre 3. Então, eu escolhi de forma aleatória, né, os pontos A e B. Tracei um segmento sobre eles, né? Então, defini o ponto D sobre F. Eu acredito que até no exercício em si ele estava dando essa dica, né? Essa instrução. Ok. Aí eu fui fazendo as construções... Oh, meu senhor, cadê? Não dá. Eu vou ter que ver aqui mesmo, peraí. Senão eu não vou lembrar. Então, eu defini o segmento de F, né? E aí, o ponto C, eu defini ele... É porque o eixo não tá aparecendo aqui, né? Mas eu defini ele no eixo de X e Y, sendo o centro do eixo, né? Para que ele ficasse, de certa forma, fixo o ponto C. Aí, então, eu defini o ponto D. Aí, as definições dos pontos, né? D, D', enfim, esses, eu fui definindo... Peraí, só um minutinho. Eu fui definindo os pontos com base na própria ferramenta mesmo do GeoGebra, né? Então, eu ia lá em rotação por um ângulo, eu acho que é essa a fórmula. Foi a primeira vez que eu usei, inclusive, essa ferramenta. Deixa eu ver aqui como é o nome dela. Essa aqui, né? Rotação em torno de um ponto. E aí eu defini todos os ângulos sendo 15, né? Que eu achei que ficaria mais fácil. Eu não sei se eu podia definir assim. Ok. Porque aí eu acho que ficaria dessa maneira. Então eu defini os pontos D, D'. Eles só não estão aparecendo aqui por causa do meu controle deslizante, que ele só aparece depois. Aí eles não estão aparecendo aqui. Enfim, definindo esses pontos, eu então tracei as retas dos pontos D, D', enfim. E aí eu peguei as intersecções deles, né? E aí foi definido os ângulos e os triângulos em si. Foi isso, basicamente. Eu não achei muito difícil ele, não. Mas aí acho que com o controle deslizante fica mais claro. Então, o que eu fiz? Eu defini o ângulo de D, a reflexão dele, né, em relação a A, aqui. Então, o ângulo D em relação ao ponto A, a reflexão dele. A mesma coisa em relação a B e a intersecção deles. E assim sucessivamente para os outros ângulos.
que aí foi definindo os triângulos diferenciados. E foi isso. Deixa aí, Letícia, por favor. Ah, tá bom. Eu achei que ficou legal. Só que esse triângulo que você construiu, ele é provavelmente um isósceles. Se você definir um controle deslizante para o ângulo, ao invés de 15, você põe alfa e deixa o controle deslizante para ser qualquer valor de 0 até deixa eu ver, até pi. 0 até pi vai dar alguma inconsistência, mas não tem problema. Aí você não vai ter e você usar dois controles, né? Um para o ângulo em A e um para o ângulo em B. Aí você vai ter tipos diferentes de triângulo. Ele não vai ser unicamente isósceles, porque da forma que você definiu, se eu não entendi errado, todos os ângulos ali, os ângulos múltiplos, eles são todos iguais, né? São todos 15, tanto os em A quanto em B. Em B, né? Então esse triângulo é isósceles. Uhum. Não é equilátero, mas é isósceles. Se você define alfa para controlar o ângulo de rotação aqui em A e beta para controlar o ângulo de rotação em B, aí você tem dois parâmetros diferentes e ele vai produzir outros tipos de triângulos. Mas a Entendi. construção você está correto nos passos de construção. É isso aí mesmo. Eu acho que eu tinha visto até uma dos comentários do professor no fórum. E aí eu tentei fazer isso com o controle deslizante, mas eu não entendi como que seria feito na prática. Certo. Porque aqui, só para me explicar, né? Eu coloquei aqui a posição e aí ele me dá essas opções, né? Aí quando eu cliquei, aí nesse momento eu não sabia como que eu fazia. Quando eu cheguei aqui, eu falei, ué, como é que faz esse passo? Por favor. Volta nos passos ali do protocolo de construção, por favor. Do protocolo aqui? Isso. Peraí. Todos do começo? Vai voltando até você. Tá vendo esse ponto, o ponto amarelo em cima do segmento AB? Uhum. Certo? Vai voltando até ter ele e você girou esse ponto amarelo em cima do segmento AB e obteve outro ponto amarelo, correto? Você girou por 15 graus. Isso. Ok? Se no lugar desse 15 você cria antes um controle deslizante alfa e coloca o alfa em cima do 15, por exemplo, e faz as mesmas coisas, vai originar o mesmo resultado. Então, peraí, eu tô aqui nesse passo, aí eu crio agora. Eu utilizo as ferramentas. Vai nas ferramentas aqui na barra de álgebra. Ah, tá, na barra de álgebra. Isso. Você tem o ponto D. Coloca aí, controle deslizante, por favor. Põe alfa igual. Como que eu faço alfa? Não, Digito escreve mesmo? alfa. Acho que é isso. Alfa Igual, igual. controle slider, você está no modo português ou inglês? Em português. Controle deslizante. Aí, clica aí. Aí coloca o valor mínimo 0. 0, põe π, por exemplo. Próximo valor máximo, π. Põe π sobre 2. Vírgula? Mas aí eu ponho π sobre 2. Escreve π. Pi sobre 2. E põe... Mas acho que foi ponto ou foi vírgula aqui? É assim mesmo? Tá errado aí, tá escrito 0.π, é 0, π sobre 2, π sobre 2, vírgula, aí sai, vírgula, põe 0.1, por exemplo. Esse 0.1 é o passo. E deleta o resto. Vê se tem mais coisas à direita e deleta. Tem. Velocidade, comprimento. Não, sai fora. Dá um enter aí. Aqui?
Tira esse vírgula depois do ponto 1 e dá Enter. Nossa, mas tem bastante, hein? Podia dar Enter, eu acho que ele já vai. Tá. Isso. Então, agora põe girar. Aqui? Isso. Girar. Girar. Pega o comando aí. Sempre escreve a primeira letra como sendo grande. E aí você não precisa ficar clicando. Girar. Abre e fecha parênteses. Não pode dar espaço. Ah, não? Não pode dar Ele tá espaço dando entre o sozinho. girar e o... Pronto. Isso, girar. Aí põe o D, vírgula, alfa. Esse alfa. Em torno do ponto A, vírgula A. Eu acho que é isso. Isso, é para ser isso. Aí, aparentemente já fez, mas movimento alfa, o controle do alfa um pouquinho. Tá vendo? Que legal. Ok? Então, agora, se você movimenta o alfa, para o alfa no 10, por exemplo, um pouquinho só tira ele do 0. Isso, tá bom. Se você faz a mesma coisa, cria um novo ponto, girar 2 vezes alfa, você vai já ter 2 ângulos iguais. 3 vezes alfa já vai ter o terceiro ângulo igual. Entendi. Aí é só passar as retas e fazer a mesma coisa do outro lado no B. Pode até usar o ponto D mesmo. E é o mesmo esquema de construção que você fez. Não tem nada de diferente. Só A diferença é que eu não vou ter definido, né? Exatamente. Você vai ter um triângulo agora, com essa nova forma de construção. Esse seu triângulo não vai ser isósceles necessariamente. Entendi. Certo? Sim. Mas é isso. Acho que estava dentro do que foi pedido. Ai, que legal. É porque eu nunca usei usando por esse ponto, né? Que nem você foi fazendo de colocar É aqui. questão de gosto. Não daria para você fazer dessa mesma forma. Cria o controle deslizante lá na barra de ferramentas. Tudo utilizando as ferramentas, sem problema. Todo comando que você clica lá vem para cá. Sim, disso eu sei, mas é que eu achei interessante essa maneira de colocar as fórmulas aqui. Então, é uma questão de gosto. Eu, particularmente, prefiro um pouco, porque eu acho mais rápido. Entendi. Mas é apenas gosto, nada muito Legal. sofisticado. Bom, Legal. parabéns. Bom, é isso. Legal. Pode Pode tirar, né? Eu terminei. Era isso. Tem outro campo. O Juan e o Alessandro tiverem mais coisas. Tem outro caminho, Letícia. Não sei se quer deixar botar aí pode abrir um arquivo novo. Um arquivo novo? Isso, manda a guardar esse e abre novo, criar um novo. Começa de zero. Peraí. Normalmente eu vou lá onde GeoGebra. Então, isso pode gravar. Oi? Eu vou por aqui, é por aqui também, não é? Bom, tanto faz. Atividade, pode ser isso. É que aí ele tem que pôr um... Ai, todo um esquema. Eu clico no GeoGebra e esse, GeoGebra. Não. E lá eu vou no clássico, mas pode ir também. Você usa essa calculadora? Não, eu uso esse aqui, na verdade. Geometria. Tá. Isso. Aí, cria um triângulo aí arbitrário. 3 pontos, cria um triângulo.
Oh, meu Deus, meu mouse tá ruim. Aí, pronto. Agora, vamos marcar o ângulo que no vértice A. Então, tenha mais tem ângulo. O segundo, o primeiro, não, o primeiro, ok, o primeiro. No vértice A, né? Vértice A. E marca também o ângulo do vértice B. Certo? Então, agora a meta é dividir em 3 esses 2 ângulos. Eles são arbitrários, porque você pode mexer esses pontos A, B e C, pode mexer de qualquer jeito. Sim. Então, como isso, deixa aí para que pareça diferente mesmo. Tá. Os ângulos, não? Uhum. Então, agora a ideia é, por exemplo, você pode colocar, está escrito, no vértice A está alfa, não? Isso. E no vértice B, beta, ok. Então, agora pode ir na linha de comandos, nas ferramentas. Não, álgebra, janela de álgebra. Isso. E aí pede para girar o vértice B, girar. Girar. B, vírgula. Aí tem que escrever em latex, o traço para trás, aquela. Traço para trás. É que não sei como falam em português Barra invertida? a barra invertida. Que usa para todos os comandos latex. Não, peraí. Essa aqui, né? Isso. E acho que tem que antes da barra tem que colocar entre chifrão, o símbolo de dinheiro. Isso. Fecha o chifrão. Assim? E aí dentro cria alfa. Dentro? Dentro ou não? Não, peraí, desculpa, tem um caminho mais simples, tenho. Não sei se ele vai. Dentro do chifre, escreve alfa. Aqui, no caso, Isso. alfa. Não sei se ele vai aceitar assim, mas. Sim, a ideia é pegar esse ângulo alfa. Desculpa. Esse pedacinho aí apaga, deixa só até a vírgula. Apaga esse pedacinho, desculpa. Apaga tudo? Deixa a vírgula, isso. Tá vendo que tem um tecladinho embaixo? Aham. Pega o tecladinho. E aí tem as letras A, B, C. No teclado, isso. Isso, as letras gregas. Aí pega alfa. Peguei. Agora tem que fechar outra vez o tecladinho. Isso. Mas você não quer que gire alfa, você quer que gire alfa dividido 3. Então é alfa dividido 3. 3. Isso. Pronto, enter. Aí eu traço a reta, é isso? Isso, aí tem a primeira de B a D. E agora pode colocar não tem que pôr em torno do ponto, porque senão ele gira em torno do zero. É verdade. Falta o comando, está certo. Tem que, o comando é girar. Girar. O ponto B faltou, depois da vírgula vem A e depois o ângulo.
O alfa sobre 3 acho que é o terceiro. O A acho que é maiúsculo. O vértice A. Agora sim. Vamos ver se Não deu. não deu. Não. Então, vamos pegar o comando original. O alfa sobre 3 é primeiro, se eu não me engano, e depois é o vértice. Então, começa. Vamos Desculpa, testar, peraí. aí entra improvisando assim, fica difícil. Ah, é esse? Agora acho que Será? deu certo, não? É. Então, vai Aí no- gerar um ângulo de alfa sobre 3 em torno do vértice A. Ok. E aí pode fazer a mesma coisa Com B, belinha, né? com Belinha. 2/3 de alfa, 2/3 de alfa, não? Aham, sim. E a mesma coisa do outro lado. E aí você pode mexer os pontos, que ele, ele recalcula tudo e faz tudo. Aí te está dando um terço do ângulo Uhum. e é dinâmico. Ah, legal. O triângulo é arbitrário e você Sim. pegou um terço do ângulo. Ah, sim, legal. Bacana. Mais uma lição para aprendermos. Esse era o segundo caminho, além do que mostrou João, esse é o segundo caminho. Deixa eu já colocar aqui para me deixar salvo. Isso, é bom, já vai para a base de dados. Oi? Já deixa guardado para o futuro, não? Sim, sim. Pronto. Bom, é isso. Muito bom, obrigado aí pela paciência. Não, que isso. Obrigada a vocês. Pessoal, mais perguntas para a Letícia, mais comentários? Mais alguém quer apresentar? Posso parar aqui? Pode parar. Anderson, Pedro, Rodrigo, pessoal que fica aí. Agora é a sua vez de aparecer. Vamos lá. Parece, Anderson. Eu já apresentei 2 vezes. Já apresentou? Já apresentei 2 vezes, eu, Pedro. Ah, tá certo, Pedro. Não, mas pode voltar a apresentar, não tem problema. Eu estou aqui atrasado aqui com as pautas online aqui, que tá tenso. Não, algo que você gostou, alguma dúvida, alguma coisa? Algo que achou interessante? Não, eu tenho... Na verdade, não tem... O custodinho é interessante, né? Não tem como. É muita novidade, muita coisa, assim, e eu vou aproveitar para terminar alguns desafios que eu não consiga fazer, e eu vou fazer agora na semaninha, e já vai ser a preparação para o ENC. Legal. Obrigado a todos vocês. Você vai Muito participar bom, do ensino do entrada para a Profimate? Não, eu vou fazer o ENC, o Exame Nacional de Qualificação, a qualificação. Ah, qualificação de mestrado. Isso. Legal, muito bom. É nessa área de geometria também? Não, é só a prova agora, né? Depois ainda, eu estou pensando ainda. Tá certo, Pode ser alguma coisa aí com geometria, aquelas transformações loucas aí que tem aquelas matrizes, né? Eu vi alguma coisa nesse sentido num livro que trata dessa área de tecnologia, eu esqueci o nome do livro agora, que utiliza essas transformações aí na área de robótica. E aí eu achei interessante. Eu vou estudar isso aí, ver se dá para fazer alguma coisa. Legal. Tá Ok. certo, então. Olá, professor. Eu ainda estou concluindo algumas atividades, ainda faltam 3 de todas.
Eu gostaria de saber se podia apresentar no último dia. Pode, sim, próxima semana ainda dá para apresentar. Tá, eu tenho uns aqui prontas inclusive já foram corrigidos, mas eu ainda não voltei até elas. Aí eu não me preparei, porque até então eu estou na luta aqui para ver se eu concluo todas, né? Certo. Mas já tem várias já prontas já. Eu só não organizei para hoje. Eu ia organizar para o próximo encontro. Ok. O que mais você está por aí? Rodrigo, acho que o Rodrigo não falou. Pedro, Rodrigo. Ô, professor Juan, aquela atividade 13, ela é fechada, né? Inclusive não tem, assim, passos demonstrativos, não. É só montagem mesmo, não é isso? Não Inclusive, eu entendi. mandei agora há pouco, de manhã, para o senhor ver, né? Estava ok. Não entendi. Em que sentido é de ser fechada? Não entendi. Porque tem várias passagens de construção, são várias circunferências tangentes, né? Isso. E é muito complexo. Eu achei muito difícil aquele exercício. Mas eu consegui. Sim. Assiste o segundo vídeo da aula da semana passada. Que Isso. eu comecei a... Eu faço a primeira parte do... eu resolvo esse desafio 13 no segundo vídeo da semana passada. Talvez ajude para começar. Uhum. Eu fiz a construção ao vivo nesse vídeo. É porque até então eu encontrava exercícios feitos, mas com todas elas tangentes, né? No caso ali você tem duas, no início do problema são duas que não tangenciam, aí você constrói 8 circunferências que tangenciam elas duas, né, em si, né? Aí tem várias passagens para chegar até isso. Se você começa com duas circunferências concêntricas, tem o mesmo centro. Exato. E aí tem uma terceira que está dentro de uma e fora da outra. Aí o desafio é construir a circunferência que seja tangente às três ao mesmo tempo. E existem 8. Mas se você conseguir construir uma ou duas, o que der para construir está de bom tamanho. Uhum. Tudo bem. Eu consegui realizar essa atividade. Só eu segui um protocolo baseado nos outros, mas é porque era várias passagens, aí eu disse, não, eu vou estudar o problema e verificar como foi feito direitinho aqui, porque são várias passagens. Você tem circunferências auxiliares que vão dar os pontos de intersecção das soluções, né, que são as circunferências tangentes. Uhum. Certo. Eu fiz ela aqui, não sei se eu posso mostrar agora, para ver aqui. Pode mostrar, sim. Não era a ideia, não era esse problema, mas já que eu estou nele, eu vou tentar localizá-lo aqui. Só um momento. Pronto, aqui. Estão vendo? Dá para ver? Sim. Pronto. Foi esse desafio aqui, o 13. O problema original é dessa forma, né? E o que acontece? Você tem uma circunferência concêntrica, C, e essa outra também, interior a D. E o que acontece? Através de um protocolo de construção, né, que não está aqui detalhado, eu fui observando alguns vídeos já feitos sobre isso, eu fui montar primeiro as circunferências tangentes, que são essas em vermelho, né? E aqui tem os círculos auxiliares, isso aqui eu utilizei justamente como forma de construção, e aí eles são obtidos, eles são construídos, uma vez que eles vão funcionar como
pontos auxiliares para você encontrar os centros das demais, que são tangentes. E aí eu fui fazendo, eu mudei a cor dos círculos, aqui são 4, depois eu expandi para as outras maiores, que é em azul. E aí eu já me baseio pelos círculos de fora. Então, assim, quando eu perguntei ao senhor sobre a questão de um protocolo de construção, os passos a passos foi feito aqui de forma, um tipo mecânica, né? Eu fui olhando como é que fazia um e fui fazendo as outras, né? Mas eu senti dificuldade nesse desafio justamente para saber onde ia construir essas circunferências auxiliares para poder dar certo. Essa foi a atividade, né, que eu estava fazendo e fiz agora de manhã. As outras também já estão prontas. Bom, eu não sei se o procedimento era esse, né, por isso que eu estou mostrando aqui. ¿Cuál fue la lógica, por ejemplo, para la primera, para construir a esa S1? ¿Cómo você... Hoje, não tem aula, não. Você entendeu a lógica para chegar a... Eu comecei a entender, professor, mas de repente ficou assim um pouco misturado, sabe? Porque, por exemplo, aqui você constrói. Porque aqui está de um em um. Eu não construí a sequência, né? Era para eu ter colocado um botão aqui de avançar e ir colocando uma por uma. Eu só coloquei a solução geral das duas. Era justamente localizar esses centros, O1, O3, O2, O3, O4, e em cima disso construir as demais circunferências, tangente a essas duas. Mas aí eu estava tentando fazer para um e vi que tinha como fazer para o outro usando a mesma lógica. Só que, por exemplo, eu precisava ter essas construções auxiliares por dentro, né? E aí a minha lógica era entender por quê, né? Por que dessas circunferências auxiliares? Porque só conseguiu sair o problema mediante a plotagem deles. Aí até então eu fiquei na dúvida, assim, eu fiz a atividade está aí, mas o entendimento mesmo, o encadeamento, eu precisava ter uma dúvida, né? Como é que isso acontecia? Eu fiz ao vivo, eu expliquei aí, eu posso voltar se quiserem, eu posso explicar outra vez, mas aí esos 4 centros, por exemplo, 1, o 2, o 3 e o 4, eles están, eles estão sobre uma circunferência Certo. de raio que é a semissoma das distâncias da circunferência azul e a circunferência vermelha. As duas primeiras, a circunferência C e a circunferência D. Uhum. Elas estão no ponto médio entre a circunferência C e a circunferência D. Se você coloca os círculos auxiliares, está vendo? O 1, o 2, o 3, eles estão todos sobre a mesma circunferência. Exato, realmente. Qual é o raio dessa circunferência? O ponto médio entre... Aí você tem esse raio em preto. Certo. Que marca 2 pontos, o ponto C e o ponto D. O C eu coloquei aqui, né? C e D. Esse raio permite, achando o ponto médio desse raio, determina o raio da circunferência na qual estão o 1, o 2, o 3 e o 4. Está claro? Certo. Agora, todas estão sobre essa circunferência. Agora, não é em qualquer lugar que pode estar, não é qualquer ponto sobre essa circunferência que dá certo. Em qualquer ponto sobre essa circunferência, vai ser tangente a C e a D. Uhum. Colocando em qualquer ponto sobre essa circunferência tangente a C e a D. Agora precisa ser tangente também a circunferência verde. Então, para isso, concentro no ponto E, por exemplo, tem que ter uma distância, aí tem outra circunferência auxiliar, concentro no ponto E, tem uma circunferência, e a distância é o raio da circunferência verde
mais o raio da circunferência rosa, acho que é rosa, não? Ou amarelo, que não dá para ver as cores diretamente. O raio da circunferência C1 mais o raio da circunferência verde. Certo. Eu acho que Então, o raio da circunferência tem uma circunferência auxiliar que passa por O1 e por O2. deixa eu ver. 1, 2. Nossa. É tanta coisa aqui. Deixa eu ver. 1, 2. O senhor está se referindo qual a circunferência? Como? A qual circunferência? Com centro no ponto E. Tem uma circunferência com centro no ponto E. Pronto, essa aqui é em verde. Essa é a circunferência verde, não? Mas essa é a circunferência principal do início do Isso. problema. Uhum. Tem outra circunferência com centro em E. Procura aí que deve ter outra circunferência com centro em E. Pronto, deixa eu localizar aqui. Deixa eu ver. Tem essa daqui, que é a S. Essa outra, que é aqui, ó. Não é essa, não. Deixa eu ver aqui. Então. Em algum canto ela tá aqui. Deve ter mais de uma circunferência com centro. Tem umas 3. Tem várias aqui. Que passa por... Tem essa daqui, eu tô tentando localizar aqui. Pronto, essa daqui, o R. Que tem um raio. H2 tem por um. O1. Oi? Com centro em E e que passe por O1 e O2. Ou que passe por um dos dois. O1 ou O2. É que vai estar calculado com o 5. 2. Aqui. Deixa eu ver e tal. Não, mas tudo bem. Já a ideia é essa. Tem uma circunferência auxiliar com centro em E e que tem o raio da circunferência verde mais o raio da circunferência C1. Isso que determina os pontos O1 e O2. Isso, certo. Com centro em O1 e O2 é que você traça C1 e S2. Agora tem outras S3 e S4. Você tem que localizar qual é o centro de S3 e S4. Então, é justamente com centro no ponto E. E aí, o raio vai ser o raio de C1 menos o raio da circunferência em verde. Isso dá o 3 e o 4. Os pontos O3 e O4. Pronto, tá aqui. Isso. Certo. Essa é a circunferência. E a partir de aí, então, já localizou 4 centros, aí dá para construir as 4 circunferências. Pronto. Como o problema é bem complexo, eu fui montando aqui, olhando os protocolos, mas disse, não, eu vou perguntar ao professor Juan como é a lógica mesmo, de fato, porque até então deve ter algum teorema, alguma coisa que rege essas propriedades e tudo, né? Até então, a gente vê situações, problemas com essas duas já tangenciando, né? E aí você coloca mais 3 ou 4 numa reta, como eu já vi vídeos aqui, mas esse problema dessa natureza assim, aí... É que, assim, quando você tem duas circunferências que são tangentes, qual é a distância entre os centros? Vai ser a linha, né? A linha em si, né? A distância. Tem 2 casos aí. Elas são tangentes externamente. A distância entre os centros é a soma. E R1 com R2, vamos supor assim. E aí, no outro caso, elas são tangentes internamente.
Que é Então, esse a caso aqui, distância né? entre os centros é a diferença. 0, no caso, de distâncias aí dos raios. Não, eu falo a distância entre os centros de C3, acho que é C3, e a circunferência verde é a diferença dos raios das duas circunferências. A distância entre esse e o 3 é a diferença dos raios. Entendeu ou não? Entendi. Então, tudo bem. Quando elas são tangentes internamente, a distância entre os centros das duas circunferências é a diferença dos raios. Certo. Quando elas são tangentes externamente, a distância entre os centros é a soma dos raios. Ok. Essa é a lógica. Uhum. Para descobrir a posição desses, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Tudo bem. Bom, aí a outra parte da solução é essa aqui, né? Aí é também é outra variante, mas é também a mesma lógica. Certo. Agora, as circunferências, essas circunferências têm raio maior. O raio é a semissoma das distâncias entre a azul e a vermelha. Mas os centros, e o centro está na semissoma, está lá no exercício está descrito lá, se você pegar a página da tarefa, está descrito lá com palavras, está a fórmula que devem ser usadas. Uhum. Mas, de novo, o importante é, agora, estas circunferências têm raio maior, mas, de novo, você tem circunferências que se tangenciam externamente e circunferências que se tangenciam internamente. Então, o que tem que pensar, como calculo a distância entre os centros dessas circunferências? Essa é a pergunta. Deixa eu ver aqui as distâncias. Distância de 17, 8. Isso também vai ser dado pela mesma diferença, não é isso? Não, é sempre quando elas são tangentes internamente, a distância é a diferença. Quando são externamente, a distância é a soma. Beleza. Ok. É isso mesmo. Essa é a filosofia do exercício. Pronto. E esse exercício é o ponto de partida, porque aí, se você colocar uma circunferência de inversão em um ponto arbitrário e pede a inversão de todas essas circunferências, você vai conseguir essa construção, embora pareça difícil, é relativamente simples. Dá para fazer. É porque, como eu te falei, né, a lógica, às vezes a gente pensa que é muito complicado, mas o entendimento seria justamente essa parte da distância dos centros, né? Na verdade, você coloca essas auxiliares aqui como apenas forma de você encontrar os pontos, os centros, envolvendo os pontos de tangência. Então, é por isso que eu vou mostrar, porque até então é algo bem interessante, eu não tinha me deparado, assim, com as propriedades de tangência, sim, mas não dessa forma aqui, né, com 3 ou 4, aqui são 8, né, no caso, né? Uhum. É bem mais trabalhoso, mas foi interessante essa atividade. Uhum. Eu falo que é o caso simples, porque aí tem duas que são concêntricas, por isso é o caso simples. O caso complicado seria qual? Quando elas não são concêntricas, são três circunferências em locais arbitrários, aí você parte de duas concêntricas, então por isso é o caso simples. Então, o caso arbitrário
é quando você tem três circunferências que não são nenhuma concêntrica com as outras duas. Então, se você coloca uma circunferência de inversão em qualquer ponto arbitrário, e faz a inversão de todas dessas 8 circunferências e das 3 de partida, aí você vai encontrar as 3 de partida vão deixar de ser concêntricas, não vão ter o mesmo centro. E, porém, essas heces vão continuar a ser tangentes a essas outras 3 circunferências que agora não são concêntricas. Você entendeu a ideia, não? Entendi. Essa é a construção simples, porque aí te parte de duas que são concêntricas. O caso mais amplo é quando não tem nenhuma que é concêntrica com nenhuma outra. E para conseguir, dadas as 3 circunferências que não são concêntricas, construir as circunferências que são tangentes simultaneamente a essas 3, esse é o problema genérico que é difícil de resolver sem utilizar inversão. Mas para resolver o problema, a gente primeiro tem que saber construir as circunferências tangentes simultaneamente a 3, quando 2 delas são concêntricas. Que foi a tarefa. Essa é a... Beleza. Bacana. Esse é o problema número 10 de Apolônio. Tem uma dissertação lá, no material, tem uma dissertação do Profimati que foi só para resolver os 10 problemas de Apolônio. Então, a maior parte deles precisa utilizar inversão. E o problema de Apolônio que fala é, dados 3 objetos, que podem ser circunferências, retas ou pontos, construir tudo que é tangente simultaneamente a esos 3 objetos. Então, tem 10 variantes. Esse é o caso mais difícil, quando tem construir todas as circunferências que são tangentes simultaneamente a outras 3 circunferências dadas. Então, o primeiro passo para conseguir resolver esse problema 10 é conseguir fazer essa construção em que você resolve o problema com 2 circunferências concêntricas. Não sei se consegui me explicar. Tudo bem. Não, tem que consultar lá. Procura problema 10. Eu vou olhar esse material. No material, problema 10 da Polônia. Tudo bem, tá certo. Bom, agora, próxima aula eu apresento outro problema. Né? Então, a minha dúvida era esse aqui, mesmo feito, mas eu entendi. Tem um material auxiliar, né, que eu vou dar uma olhada lá. Mas era isso, pessoal. Obrigado pelas considerações aí. Eu só estava meio confuso nessas linhas e tudo, mas eu entendi qual é a lógica aqui agora. Bom, é só isso, por enquanto. Muito bom. Pessoal, mais alguém quer perguntar, apresentar, comentar? Fiquem à vontade. Então, se não tiverem, a gente pode tentar fazer a nossa foto coletiva. Não sei se vocês conseguem preparar, deixa eu ver se dá para ver aí. O nome da cidade e o estado. Dá para pôr um cantinho. Não dá para ver, não? O que está escrito. Para a gente tentar fazer a ideia é tentar que apareça o rosto e a cidade, ¿no? ¿Consiguen ler aí Pirassununga, não? Não dá para ler. Conseguindo ver não, Jean. Dá para você repetir, por favor?
a gente queria fazer a foto coletiva, então a ideia seria quem quiser abrir sua câmera e apresentar, mostrar em um papel a cidade que você está e o estado. E a ideia é que conseguir que todo mundo apareça na telinha, não? O máximo de pessoas possível. Minha câmera tá invertida aí, irmã? Eu estou conseguindo ler a sua assim, Alessandro, pero a sua nunca assim. Mas tá invertido? Pra mim tá invertido. Não, está normal. Dá para ver, não tem problema. Acho que eu tenho que reforçar a minha também. Eu não improviso aqui só para fazer a foto. Vocês, todo mundo sabe como fazer uma captura de tela? Oi? Sabem como fazer uma captura de isso? Vila Velha desapareceu rápido. Não deu para ver. Tá invertido ou não? Vila Velha Espírito Santo, professor Pedro, perfeito. Dá para ver direito. São Carlos. A minha está invertida também, não sei por quê. Não sei por que não está aparecendo todo mundo ao mesmo tempo. Eu queria Como desinverte, Alessandro, você sabe? Ô, João, aparece invertido só pra você, pra gente tá vendo tranquilo aqui, ó. Ok. Só faça um pouquinho só pra ver o S do São Carlos. Não, foi muito. Aí. Faz mais sentido. Aí, tá. Cadê o Rodrigo, a Sueli? E ali é isso. Cajazeiras, olha que bacana. Acha que o meu dá para ver aí? Não? O meu não dá para ver. Eu não estou vendo, Ron. Acho que tá um pouquinho abaixo. A câmera tá um pouco para cima. Só um pouquinho. São Paulo. Ixi. Bom, tá bom. Eu estou que assistir isso. Ai, meu Deus. Minha câmera está difícil de ver. Tá. O pessoal, cada um pode. Eu vou fazer por aqui, mas. Cada um pode fazer uma foto aí do seu computador, porque nunca vai ficar exatamente igual. Opa! Aqui travou a minha tela, não sei o que aconteceu aqui. Aqui tem que. Peraí, um segundo, gente, que eu sou devagar com esta coisa também. Tem que marcar uma determinada área. Mais uma vez, mais um pouquinho aqui. Parece a foto antiga, não? Que a gente tinha que ficar uma hora na frente da câmera para que funcionasse. Bom, agora consegui capturar uma, não? Aí a gente compartilha no WhatsApp ou compartilha no fórum. Cada um faz cada um tenta fazer a sua. E aí todo mundo compartilha no WhatsApp ou no... Ô, Pedro, mostra de novo a sua aí que eu perdi aqui, ó. E o Anderson também aí. Faça um pouquinho o casamento. Beleza. Vamos lá. Aí, ficou show. Obrigado. Valeu. Muito bom. Ué. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui no WhatsApp. O pessoal já compartilhou um monte, não? O João e o Alessandro já estão craques.
Eu sou devagar pra caramba. É um aqui, o que eu acho que dá o quê? É uma imagem. Bom, acho que a minha foi agora aí. No WhatsApp, não? Aí depois vou colocar no fórum também. Tudo A certo? Letícia falou que ela tá, a bateria do computador dela acabou, então não deu para tirar foto agora. Ela avisou ali no grupo do WhatsApp. Bom, acho que era essencialmente isso, então. Pessoal, se alguém quiser comentar sobre o curso, sobre o que vocês acharam difícil, gostaram, não gostaram, enfim, ou quiserem apresentar alguma coisa, fiquem à vontade aí para falar. Bom, eu vou começar por mim, né? Eu tentei começar a fazer desde o ano passado, mas eu não concluí, porque até então eu tô no mestrado, né? Inclusive vou defender daqui a 15 dias, né? E assim, começou tomando muito meu tempo, mas eu gostei da proposta do curso. Inclusive, é muito gratificante, porque até então, o que a gente sabe de GeoGebra é o básico, né? O básico de fundamental, de ensino médio, mas essa parte olímpica, até então, eu não tinha nunca trabalhado, né? E assim, ela é importante porque você vê outros recursos, né? E fez eu, por exemplo, por mim, pesquisar vários outros vídeos e outras aulas. Até então já existe já muito material a respeito disso, mas o fazer da coisa, ela foi importante, porque a gente só trabalha com a parte teórica, né? Por exemplo, eu sou professor do fundamental e na minha escola tem problemas até com a internet, até computador também falta às vezes, dá problema. Mas é importante, por exemplo, você trabalhar com o aluno essa questão da construção geométrica, você mostrar para ele como é que se resolve um problema, não só uma questão abstrata, mas questão prática mesmo, usando as propriedades da geometria. Enfim, o GeoGebra é um universo, né? Eu não sabia que essa ferramenta é tão poderosa ao ponto de você fazer várias coisas, né? Para mim está sendo gratificante. Eu continuei esse ano, né, até o final, vou concluir o restante das atividades, mas, assim, é importante que esse trabalho seja mantido, porque à medida que você continua, você vai adquirindo experiência. Eu penso que futuramente a gente pode até publicar trabalhos com isso. Uma turma, você desenvolveu um trabalho com uma turma de alunos e expor alguns exercícios de Olimpíadas e fazer com que eles trabalhem isso, né? Eu acho que é importante de tudo isso é você sistematizar esses conhecimentos em sala de aula, porque é uma matemática prática, né, vamos dizer assim. E eu acho que o GeoGebra veio aposentar aqueles livros de caderno de geometria, né? O professor mandava a gente trazer esquadro, compasso, aí você tinha aquela dificuldade de traçar uma circunferência. Aquilo era um inferno, a ponta do negócio escorregava e você tem o GeoGebra que veio para aposentar mesmo isso, né? Eu gostei da proposta, inclusive acho que já está aberto, né? Vocês já vão abrir de novo as inscrições, né? Já para o segundo semestre. Estarei presente, porque uma vez que você continua, é importante você manter a sintonia, né? Bom, é esse meu ponto de vista. Muito bom, obrigado aí pela participação, pela presença e pelas suas palavras. Mais alguém quer comentar em geral sobre o curso, os problemas que teve? Alô? Sim. Bom, eu tô, assim, no mesmo conjunto do Anderson, né? Eu também comecei a fazer o ano passado, mas por uma série de problemas extras, pessoais e de tudo quanto é tipo, não consegui fazer. E esse ano eu falei, vou agarrar essa oportunidade, porque desde o início eu percebi o nível altíssimo do curso,
tanto dos professores quanto da proposta do curso, entendeu? Na parte de geometria, principalmente, e que força você a aprender o GeoGebra. Na verdade, o GeoGebra é só um apoio, porque a geometria é muito, assim, essa parte de olímpica mesmo, a gente não vê nem no Profimat, a gente não vê. E eu acredito que nem assim no acadêmico não chega nessa profundidade dessa geometria olímpica mesmo, desse trabalho que é feito. Então, foi muito gratificante, foi muito, como é que se diz? Muito enriquecedor mesmo. Eu estou muito grato de ter feito isso e ter conseguido fazer algumas coisas e perceber, assim, top, me enriqueceu profundamente. Estou muito agradecido. Obrigado a vocês, professores, todos os três, o Juan, o João e o Alessandro. É um infinito de conhecimentos que tem gente que ainda tem linha de pesquisa nessa área de geometria plana. E essa turma que faz pesquisa nessa área são os que criam os problemas para as Olimpíadas Internacionais, não? Eita! Então é difícil para todos. Para a gente também não é fácil, não. Tá certo. Mais alguém quer comentar, pessoal? Professor? Sim. André, eu gostaria de falar, porque... Pode falar. Boa tarde a todos aí, os colegas, né? Eu cheguei um pouquinho atrasada. Boa tarde. Então, esse curso eu comecei a fazer no ano passado, né? E eu não conseguia concluir, né? Devido ao que os colegas falaram, né? A gente tem muitas demandas. Aí, eu penso em tantas coisas assim que aconteceram, né? Foi muito importante, né? Porque, assim, no início, o que eu queria, né? O que eu buscava era fazer um curso de aperfeiçoamento para me tornar uma professora um pouco melhor, né? Conseguir trabalhar. Minha câmera está com problema, tá, gente? Acho que vou fechar aqui. E também tinha interesse em fazer uma pós-graduação, um mestrado, tenho, né, ainda. Mas eu não tinha essa expectativa com o curso, não, tá? Eu achei que quando eu entrei, eu falei assim, não sei nem se eu vou conseguir acompanhar, mas alguma coisa a gente sempre aprende, né? E aí achei muito difícil, porque eram muitos assuntos que eu não lembro de ter visto na faculdade, muitos anos, né? Que eu terminei já. E foi muito complicado. Eu penso assim que foi o curso mais difícil que eu já fiz na minha vida. Sério. Eu estou quase concluindo aí para conseguir alcançar a pontuação. Eu falei, eu vou tentar até o final aí. Mas valeu muito a pena. Quando eu entrei para fazer esse curso, eu, na verdade, conheci o GeoGebra, eu só sabia inserir pontos no GeoGebra e fazer alguns polígonos. E para mim aquilo era o máximo que poderia ser feito. E, nossa, tem recursos incríveis, a gente não tem noção. As pessoas não têm essa visão, assim, se elas não fizerem um curso como esse, entendeu? E aí, hoje, nossa, aprendi muito. Eu aprendi praticamente do zero, professor, no curso aqui com vocês. Aprendi a fazer apresentações, muitos assuntos novos de matemática que eu não conhecia e ainda estou aprendendo, né? Porque são muitos temas aí. E, assim, utilizei os materiais do GeoGebra online em aula, né? Aula online naquela época que a gente ficou isolado em casa, né? Nas aulas online, eu achei que valeu muito a pena, muito bom o material. Acho que foi o professor Alessandro que apresentou
numa aula, achei muito interessante. E outra coisa também que eu gostaria de dizer sobre as demonstrações. Eu acho que eu sabia fazer demonstrações mínimas, muito, e pouco eu não usava nas minhas aulas, tá? Então, assim, eu tive muita dificuldade, colossal mesmo. Mas eu achei que foi muito bom, eu fui aprendendo muito no decorrer desses cursos com vocês. Quando a gente fala gratidão, é porque é gratidão mesmo, porque aprende muito no curso. E dessa vez eu tô quase alcançando aí a pontuação. Vou fazer mais alguns exercícios aqui para conseguir. Legal, muito Obrigada. bom. Obrigado pelas suas palavras. Sueli, Falar você um queria pouquinho. falar? Quero falar sim. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito a vocês por tudo que vocês ensinaram, né? Porque eu não tinha noção, né? Desde o primeiro curso eu não tinha noção assim em relação à GeoGebra em geral. Fui me apaixonando mais pela geometria, pela GeoGebra, quando no primeiro curso o Alexandre fez aquele depoimento dele falando a experiência que teve com GeoGebra e a geometria, né? Ou seja, o desafio que ele começou. Isso me incentivou muito. Aí eu busquei mais, quando eu vi que vocês estavam no segundo curso, falei, nossa, eu necessito aprender muito mais, né? Então, para mim, foi uma somatória muito grande, né? Eu sei que eu ainda tenho muita coisa ainda para aprender e agradeço a vocês, João, Alexandre, João, todos vocês pelo máximo que vocês passaram para a gente, né? Não chegamos aos seus pés, né? Que vocês são excelentes mesmo. Mas onde eu tiver curso, onde eu tiver para buscar atrás, eu vou correr atrás para aprender muito mais ainda. Só eu queria pedir uma coisa para vocês. Vocês podiam fazer esse curso também de 180 horas só de geometria, outro curso de 180 horas só do GeoGebra, que a gente ia ficar muito mais feliz ainda, sabia? Mas agradeço de coração, meninos. Vocês estão de parabéns mesmo, viu, por tudo que vocês estão fazendo por nós. E indicar bastante os outros professores, porque na minha rede de ensino tem muito professor de matemática, mas nenhum deles ainda fizeram GeoGebra. Eu vou indicar o curso de vocês para eles, para correr atrás. Obrigado. E agradeço por tudo, tá? Muito obrigado, Sueli. Obrigado. Foi bom ter visto a sua evolução, que você também começou sabendo pouquinho e já no final conseguiu fazer bastante coisa. Muito bom. Rodrigo, você quer falar alguma coisa ou prefere não falar? Professor Juan, posso falar assim? Bom, antes eu apenas acompanhava uma vez ou outra o curso, mas olhando os vídeos no YouTube, né, que você postava. Uhum. E então eu imaginava que o curso era destinado somente a professores que estavam fazendo Profimate. Aí depois, quando eu vi lá que você começou a divulgar, né, eu disse, é a minha oportunidade de fazer. Aí que eu fiz a minha inscrição e o curso é muito bom. Vocês aí são excelentes, né? Professor Alessandro, você, o outro professor João, trouxeram novidades, coisas muito boas, que até então não são muito conhecidas, né? Mas são ferramentas poderosíssimas, né? E muito útil nesse campo da geometria olímpica. Gostei muito e eu acho que eu vou fazer de novo. E indicar outras pessoas para fazer também, é claro, né? Muito obrigado, de coração. Obrigado. Alessandro, João, vocês querem falar agora ou deixar para a próxima semana? Não, eu queria só falar brevemente aqui que esse sentimento de gratidão, né, por atravessar mais esse semestre do curso, ele é de duas vias, né? Acredito que nós também somos bastante gratos em oferecer, né, uma geometria diferenciada, né, para vocês,
uma tarde de terça-feira, são vários ali os desafios, as perguntas, as questões, e eu só queria colocar que eu fico bastante feliz, né, com relação a esses depoimentos, né, que vocês estão colocando aí em relação à transformação, né, na forma de abordar a matemática, os conceitos da geometria que vocês levam para si e também para a sala de aula, né, para a geometria do dia a dia. E isso aí é realmente algo bastante gratificante. Eu fico muito feliz em ter essa volta, né, esse conhecimento que vai ecoando. Vocês podem ter certeza que eu aprendi tanto quanto vocês durante a oportunidade aqui que nós tivemos com relação a esse curso de extensão. Então é isso daí, Juan. Muito obrigado, Alessandro. Só vou falar mais do mesmo, que é o que o Alessandro acabou de falar. Mas gostaria de agradecer a todos aí pela possibilidade, né, de estarmos conversando aqui nesses dias. E para a gente é uma satisfação, porque é um aprendizado contínuo, né? Como o Juan costuma dizer bastante, a gente sempre aprende um pouco. Na verdade, aprende bastante, né? Quando precisa explicar um assunto e preparar aquele assunto para poder comentar algum tempo sobre ele, mostrar as construções e etc. Eu fico bastante contente também, como o Alessandro, que tenha sido bem recebido essas coisas que nós falamos, e também gostaria de agradecer aos alunos, né, porque trouxeram coisas interessantes também, nós vimos problemas resolvidos de forma interessante, apresentações apresentações diferentes, então é sempre um aprendizado fazer isso. Bom, e por fim, obrigado, Juan, pelo convite. E é isso, gente. Se precisarem, estaremos ali no grupo, podemos conversar por lá. É sempre um prazer conversar sobre assuntos de interesse mútuo. Abraço a todos. Bom, eu também vou agradecer a todos pela participação e, em especial, aqui aos professores João e Alessandro, que trabalharam muito e que se esforçaram muito durante todo o curso. E a gente continua a próxima semana, a história não acabou e continuamos aí no futuro. Professor? Sim. Só uma sugestão, eu não sei se é cabível no curso. Aquela parte de programação de JavaScript, tem como abordar ela no próximo curso, alguma coisa desse tipo? Da minha parte, eu conheço pouco sobre essa de fato não é eu gosto mais de focar na geometria mesmo, mais na geometria e menos na programação. O João gosta mais da programação, mas a computação, a parte de programação, de fato, eu aprendo o mínimo, mas é uma coisa que é pendente. Eu tenho que estudar sobre isso para poder falar sobre isso. Eu não me atrevo a falar sobre, porque de fato não sei quase nada de programação com JavaScript. Então, a parte de acho que eu aprendo o uso do GeoGebra por causa dos problemas e não por não, eu sei, eu entendo perfeitamente. Não, mas eu gostaria de poder falar sobre que não sei. Teria que estudar sobre isso. Eu me lembro no ano passado, eu acho que eu fiz uma pergunta, tinha como integrar GeoGebra com Python. Acho que algum dos professores aí disse que não tinha mais, não era possível. Porque até então eu trabalho com modelagem matemática e podia ter alguma coisa que podia ser descrita pelo GeoGebra, alguma coisa prática, assim, alguma simulação, coisa tal, né? Por isso que eu tinha feito essa pergunta no semestre passado.
Falei assim, não, vou ver se eles conseguem ou alguma ideia, como é que faz, né? Alguma abordagem, mas já que não tem um Python, vai no JavaScript, né? Eu acho que devo ter sido eu. Foi, acho que foi o professor mesmo. Acho que foi. No momento, eu desconheço essa integração, mas também não procurei. Uhum. A não ser que você consiga, de dentro do Python, chamar os pacotes do GeoGebra, chamar alguma coisa do GeoGebra. Não, eu sei. E executar lá dentro do Python. Uhum. Aí talvez seja possível, mas assim, é um chute meu que eu não sei. Eu não tinha pensado nessa hipótese também, mas vale a pena. Às vezes é algo interessante. Mas também não sei quanto isso é difícil ou fácil. Agora, a questão do JavaScript dentro do GeoGebra, eu também nunca estudei, assim, por enquanto não precisei. Eu tenho até uma coisa que eu gostaria de fazer lá dentro, que é aprender a trabalhar um pouquinho mais com JavaScript dentro do GeoGebra para fazer processos interativos mais longos, porque as construções utilizando a planilha ou as listas, se ela ficar um pouco grande, aí parece que ele fica um pouco lento. Mas também é algo que eu não sei te falar no momento, não estou com condições para estudar o assunto. Condições de tempo, tá? É verdade. Mas é uma possibilidade. Eu já vi algumas referências fazendo algumas coisas, mas não testei nada. Inclusive, eu baixei um applet aqui muito bacana. É uma simulação de uma curva parabólica, né? Então, um aluno jogando uma bola na cesta de basquete. Aí, à medida que a bola ia subindo, o JavaScript ele calculava a velocidade, o arremesso, o ângulo de inclinação, até acertar a cesta. Eu achei muito interessante. Agora, de fato, ele é pesado, porque parece que ele puxa muito por memória, ele vai exibir todos os processos durante o lançamento da bola. Eu acho que dá para você fazer isso direto no GeoGebra, sem o JavaScript. Você traça a parábola, marca o ponto em cima de um segmento de parábola. Não sei se tem como construir segmento de parábola. E aí você vai printando o texto que fornece a velocidade, porque a velocidade vai ser a derivada não, você utiliza as equações da física e vai printando ela ali. Talvez seja algo, mas não sei se é algo da forma com que você viu. Uhum. Mas é uma ideia. Às vezes tem para fazer sem utilizar o JavaScript. Alguma coisa, né? Não tudo. Beleza, tá certo. Ô Juan, antes de você finalizar, se me permite, eu gostaria de ler algumas das frases, né, que os alunos me encaminharam com relação ao porquê isso da geometria, né, que faz parte do desafio 11. São rapidinhas, eu vou compartilhar minha tela e vou apresentar para inspirar, né, para o pessoal aí que estão aqui, acho que não entregaram ainda essa atividade. Uma era da Letícia, né? Ela já não está mais por aí. Então, estão vendo a tela aí, Juan? Sim. Ok, então vamos lá. Então, fiz aqui para lá. Então, seria a nossa incessante busca para entender melhor como as coisas funcionam por meio da compreensão das propriedades intrínsecas dos objetos que nos rodeiam. Então, é uma frase do Adriano Posse, né, dos nossos alunos. A geometria ajuda a exercitar diversas faculdades mentais, como criatividade, imaginação, memória, entre outros. Além de aprimorar o pensamento matemático, que para mim é o fundamental para o aluno, pois isso o torna um cidadão mais crítico a respeito da sociedade em que vive. E a geometria fornece ferramentas que facilitam a resolução de diversos problemas, além de ser uma forma visual de enxergá-los.
Também no outro aluno, né, o Leonildo Freitas, que compartilhou, né, esse pensamento. Não pode falar só aluno, tem que falar de um geômetra famoso. É um geômetra famoso, né, o Leonildo Freitas. Isso. Vamos ver um outro geômetra famoso também, que vai contribuir com o seguinte pensamento. Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Aristóteles, né? Para que conhecemos algo, é necessário que ele passe por um dos nossos sentimentos externos. A geometria possui, portanto, a capacidade de permitir que o conhecimento das coisas que são abstratas se torne palpáveis aos sentidos do homem. Estudar geometria permite ao indivíduo desenvolver a imaginação e a compreensão das coisas abstratas, assim sendo capaz de aprimorar os conceitos e conteúdos aprendidos, e futuramente transferi-los aos outros conhecimentos matemáticos, mecânicos, etc. Também uma renomada geômetra, né, a Letícia Viveiros. Uma frase bastante empolgante aí, né, onde ela começa ali citando, né, o Aristóteles, né. E aí tem mais uma aqui, faz uma contextualização, depois ela coloca, né, o pensamento dela. Um dos objetivos do estudo de geometria é permitir que os estudantes desenvolvam a noção espacial no que diz respeito a comunicar, interpretar e representar elementos geométricos. Quando os estudantes são convidados a solucionar um problema de geometria, diversas habilidades e competências são mobilizadas. Posso citar o desenvolvimento do raciocínio, repertório matemático, seleção e organização do conhecimento científico, generalização, argumentação e estabelecimento de conjecturas, a utilização das múltiplas linguagens, inclusive aparato tecnológico digital, a criação e escolha de estratégias e a definição de metas para alcançar objetivos na solução de problemas. Aí ela vem com um pensamento. Entendo que os diversos objetos de estudos de geometria perpassam por habilidades relacionadas a outros eixos estruturantes do ensino em matemática, e tais conexões favorecem aprendizagens significativas. Nesse contexto, o uso de software de GeoGebra promove aprendizagens por meio da experimentação, onde os estudantes podem observar e interagir com propriedades geométricas, provas e demonstrações que favorecem aprendizagem e conexões ao ensino da matemática. É a Andréa Ferreira, ela está por aí, né? Essa também mais uma famosa geômetra do nosso convívio, a aluna Andréa Ferreira. Então estão aí, né, alguns pensamentos, né, com relação à geometria. Eu compartilho aqui com vocês e aguardo também quem ainda não postou uma atividade ou a sua contribuição, né, que o façam para agregar, né, a esses vários pensamentos com relação aqui à geometria. Ok, Juan, posso devolver? Isso, muito bom. Obrigado, Alessandro. Obrigado aí, pessoal, por esses textos. Você regula a velocidade que aparece o texto? Como é que faz? Está fechado o seu microfone. Eu regulo sim, Juan. Eu regulo. É só ir lá no painel de animação, né? Aí tem opções. Esse aqui tá com 0,3 segundos. Eu posso diminuir mais ainda, né? Mas dá para regular a velocidade com que vai aparecendo ali o delineamento. Muito bom, gostei. Muito bom. Eu nunca fiz isso. Bem facinho. Foi uma dinâmica que eu aprendi na pandemia, né? Você coloca os caracteres matemáticos e para não jogar, né, a passagem completa, aí você ia galgando, né, através desse recurso. Se você clicar com o direito, você ainda para, né, no meio da frase e depois ela continua aí utilizando aí o PowerPoint. Né? Muito bom. Excelente. Ok. Alguém mais quer falar alguma coisa, pessoal? Professor, só uma dúvida, rapidinho. Sobre essas atividades, para ter direito aos certificados, todas precisam ser feitas, não é isso? Não necessariamente, a nota maior que 7. Porque eu estava nessa dúvida, ainda falta 3 ainda, aí eu vou tentar daqui para quarta-feira, terça-feira que vem, né, terminar o restante. Para enviar, precisa ser até hoje à meia-noite.
Tá certo. Então, pessoal, obrigado aí mais uma vez a todos pela presença. E aí ele se encontra a próxima semana. Vou parar de gravar aqui. Até mais, então. Valeu. Obrigado a todos. Um abraço. Boa semana. Ok, pessoal.